Rainha grávida presença para proporção. Boa tarde, padre. Céu da manhã. Oi, Shirley. Que bom te ver. Tudo bem? Sol de um dia bom. Vamos lá para essa live tão esperada. Pisando a lua escura e nua. O céu e a terra te circundam. Oi, Silvana. Oi, Isaura. Oi, Silvia. Olá, Oi, padre. Boa tarde. boa tarde, tudo bem? Tudo muito bom ver o senhor. Tudo bem Tudo, também? graças a Deus. Quanto tempo, não? Nem me fale, padre. Algumas mudanças por aí, né? Pois é, agora estou em outra comunidade. Então, mas logo a gente há de se ver aí também. E olha quem Deus eu trouxe quiser. para participar com a gente aqui. Ótimo, é isso aí. Bom, né? Fiz o É isso aí. link. A capa, é a capa do livro, inclusive. Isso. É. Comprei o livro, Ah, mas tá o meu prazo de entrega é até amanhã, então hoje ele não chegou. Mas Ah, ele vai tá chegar certo. amanhã. E é bom porque daí eu já começo a ler depois de tudo que a gente vai falar aqui, né, Tá padre? bom, tá Essa pincelada que o senhor vai trazer aqui para nós. certo. Olha, padre, é uma alegria sempre imensa mesmo receber o senhor. Fiquei muito feliz quando eu vi o livro publicado, porque eu sei que é uma tese, né? É uma tese que o senhor defendeu, então quando a gente sabe que vai para publicação é porque foi uma tese muito bem aceita, muito elogiada. Então, eu sei porque eu tenho um marido aqui que é professor, participa de banca, faz indicação para publicação, então eu sei como funciona. Então, assim, que trabalho maravilhoso, né? O senhor fez, foi inspirado e agora a gente pode ler através do livro. Então, parabéns. Obrigado. Obrigada por ter vindo aqui. Imagina. Uma alegria. E agora eu deixo todo o tempo para o senhor, então, cumprimentar quem está chegando e fazer uma oração e começar a nos dizer, então, sobre essa boa nova que chegou. Tá certo. Então vamos começar pedindo a luz do Espírito Santo sobre nós, né? Para que ele nos ilumine, abra nosso coração, também nos conceda o dom da inteligência, da sabedoria, para acolhermos, né, aquilo que a teologia também tem produzido para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem, Bia, primeiro eu queria agradecer a você formalmente, né, por ter proposto que eu pudesse falar um pouquinho, né, aqui do meu texto, que, como você disse bem, na verdade ele é o texto da minha dissertação de mestrado, né. Eu comecei o mestrado em 2020 e concluí agora na metade de 2022, e então logo eu terminei, eu enviei o texto original para as Paulinas, né, confesso que não na expectativa de receber algum retorno rápido, mas enviei, né? E para minha surpresa, 3 dias depois eu já recebi uma resposta do editor se dispondo a publicá-lo, e aí nós conversamos, e aí aquela dimensão, né, de transformar o texto em livro, porque quando a gente produz uma dissertação, ele tem aquela carga mais científica, acadêmica, né? Então a gente tem que tentar traduzi-lo para uma linguagem que seja mais compreensível, né? E esse desafio todo demorou aí em torno de 2 anos, né? Nós já estamos em 2024, então entre essa aprovação e a publicação foram aí 2 anos, né? Para que eu fizesse esses ajustes, tem um tempo também da editora e tudo isso. Mas eu fiquei muito contente, sobretudo porque o editor, que é o João Décio Passos, é um grande teólogo, ele é leigo, inclusive, né, da PUC de São Paulo, ele me dizia, na ocasião, que ele recebe praticamente todos os dias dissertações de mestrado para serem publicadas, né, mas ele sempre rejeita todas, e a minha foi a segunda que ele aceitou. Eu não perguntei qual foi a primeira,
mas de todas que ele recebeu, a minha foi a segunda que ele recebeu. Eu fiquei muito feliz, me senti muito lisonjeado, né, por isso. E, Bacana. e o tema parece um pouco, digamos assim, não sei como que as pessoas enxergaram a temática do texto, né? Mas, no fundo, como nós sabemos, a igreja precisa sempre de reformas, está aí o Papa Francisco tentando fazer algumas delas, né? Embora numa instituição milenar como a igreja as coisas levem tempo para se consolidar, e uma dessas instâncias é o papado, né? E essa ideia, ela não é minha, né? Isso está, inclusive, no livro. Dois papas já fizeram isso nos últimos tempos, inclusive em documentos formais. O Papa João Paulo II, por exemplo, ele escreveu esta encíclica aqui, Ut Unum Sint, que é sobre a questão do diálogo ecumênico, e aqui, para ser bem preciso, nos parágrafos 95 e 96, o Papa João Paulo II reconhecia que o ministério petrino ele existe fundamentalmente para ser a referência de unidade da igreja, mas que hoje, pensando pelo viés ecumênico, o ministério petrino é um dos principais desafios, porque, venhamos e convenhamos, quem aceita a figura do Papa, tal qual ela está consolidada hoje, somos nós, os católicos, né? Então, ele, Pedro, que era para ser o referencial de unidade, acabou se tornando, por conta das circunstâncias históricas, um empecilho para que essa unidade se realize. Então, e o que foi interessante foi que o Papa João Paulo II pediu, nesse documento que eu mostrei aqui para vocês, não é? A Como chama, ajuda, padre? Repete para nós. chama-se Ut Unum Sint, em latim. Ut Unum Sint. É uma encíclica de João Paulo II sobre o empenho ecumênico, né? E é interessante que nesses parágrafos que eu mencionava, 95 e 96, ele pediu ajuda aos teólogos, né? Ele disse, o papado precisa ser mudado, mas essa é uma tarefa muito grande, que sozinho eu não consigo fazer. Então eu quero pedir a colaboração dos teólogos, dos bispos, para proporem caminhos para que essa reforma de fato aconteça, né? E curiosamente, isso foi em 95 e o Papa João Paulo II pediu isso em perspectiva ecumênica. Curiosamente, o Papa Francisco publica né, a Alegria do Evangelho, em 2013, né, e no parágrafo 32, ele está conversando sobre a reforma da igreja, né, e é muito interessante que ele começa dizendo ali, dado que eu sou chamado a viver o que peço aos outros, eu também tenho que pensar numa conversão do papado, né, e o Papa Francisco, inclusive, chegou a repetir o pedido de João Paulo II, dizendo que ele fez o pedido, mas que nós avançamos muito pouco neste sentido. E, portanto, essa dimensão ainda permaneceu em aberto, né? O papado não se reformou. Ninguém, ou melhor, poucas pessoas se dispuseram a propor caminhos nesse sentido. O único texto, de forma bem sistemática e consolidada, é este aqui, publicado pela editora Ave Maria, também tem o mesmo título, Reforma do Papado, indispensável para a unidade cristã. Esse texto aqui, ele foi publicado aqui no Brasil em 2002 pela editora Santuário, e o autor, John Quinn, ele foi arcebispo de São Francisco, na Califórnia. E esse texto dele, antes do Papa Francisco, foi uma tentativa de propor esta reforma à luz do que pediu João Paulo II. Então, em 95, João Paulo II pediu, 7 anos depois ele se dispôs a escrever esse texto, né? Legal. Que serviu de base para a minha dissertação, né? Embora ele tenha tido uma perspectiva mais ampla, no sentido de tomar o papado desde as origens e tudo mais, né? Eu não fui por esse caminho. E aí eu começo a falar do meu livro, propriamente dito, né? Eu comecei o meu estudo a partir dos acontecimentos da Revolução Francesa, século XVIII, portanto, né? O que eu defendo é que existe, digamos assim, um carisma petrino, cuja fundamentação a gente encontra na Sagrada Escritura, mas existe também o papado. É diferente, porque o papado esteve sujeito às circunstâncias históricas. Tanto é que não dá para a gente pegar o texto de Pedro, por exemplo, e dizer que o Papa
o é hoje Papa aos mortos de São Pedro. É impossível, né? Verdade. Porque a igreja também foi se expandindo, e na medida que a igreja se expandiu, o papado também foi adquirindo, digamos assim, aspectos próprios da missão de cada época, circunstanciais, né? Algumas até ficaram já para trás, outras foram sendo absorvidas e assim, se acumulando, né, ao longo da história. Então eu faço essa distinção. Uma coisa é o carisma petrino, que é o que deve de fato permanecer. Outra coisa é o papado como tal, né? E para isso, claro, eu começo justamente no século XIX, no século XVIII, com os acontecimentos da Revolução Francesa, porque foi justamente o período em que se assistiu uma decadência do papado. E as pessoas, espero que não se assustem com isso, né? A minha área é História da Igreja. Então, no fundo, o que eu faço é menos teologização do Papa e mais historização, no sentido de aprender a olhar o Papa como uma figura que vive no tempo, na história. Por mais que a gente diga, popularmente falando, né, que o Papa é representante de Cristo na Terra e tudo mais, a gente tende, às vezes, a quase que vê-lo como a presença do próprio Deus aqui, né? E, inclusive, eu defendo isso num dado momento da pesquisa. Quando Bento XVI, por exemplo, renunciou ao Ministério Petrino, ele carregou o Ministério Petrino de tanta humanidade, né? Porque eu não sei se vocês se lembram, ele dizia, né? Eu sinto que as forças para realizar bem esse ministério, elas já estão sucumbindo, né? Eu já não tenho mais força para conseguir exercer de confiabilidade essa missão. Por isso, eu renunciei ao Ministério Petrino. Então, quer dizer, o Papa é um ser humano, é um ministério, né, que ele exerce. E aí nós tínhamos na cabeça a figura do João Paulo II, né, que ficou até o final da vida, com toda aquela dificuldade, né, e de repente aquela notícia do Bento XVI assustou a gente, né, de alguém que renuncia ao Ministério Petrino. Então, eu carrego muito peso dessa parte de história, né. Claro, é teologia, porque é a história da igreja, mas é mais história do que propriamente teologia. E nesse sentido, um ponto de partida importantíssimo para nós foi o Concílio Vaticano I, né? O Concílio Vaticano I foi inconcluso, ele começou em 1869 e foi até 1870, mas era um concílio que, no seu projeto original, deveria tratar do tema sobre a igreja, né? Inclusive, o documento com o qual o concílio começava, o esquema, como a gente chama, né? Ele propunha trabalhar toda a constituição hierárquica da igreja. Mas como àquela altura, e isso está em detalhes no livro, né, o Papa estava perdendo o poder temporal, porque lá no século VIII, o Papa, além de ser líder da igreja, também se tornou líder temporal, dos chamados estados pontifícios, que em alguns textos a gente vai encontrar como estados papais, né? O que foi um problema, tecnicamente. Nós vamos encontrar historiadores, por exemplo, que dirão, e sobretudo durante a Idade Média, houve papas que se preocuparam mais com a espada do que com o báculo. Consegue entender o que eu quero dizer? Né? A preocupação mais com o aspecto terreno, mundano, do que propriamente com o espiritual. Então, quando nós chegamos no século XVIII, esses estados estão em declínio. O Papa está perdendo este poder temporal. Tanto é que o perde. E o Concílio Vaticano I acontece durante este processo, né, em que o Papa está perdendo o poder temporal e está perdendo o seu prestígio. Então, o seu prestígio, inclusive, fora, né, enquanto líder temporal. Só para vocês terem uma ideia, uma cena que eu gosto muito de mencionar, né, é o fato de que quando o Papa recebeu a missão de ser um líder temporal, ao mesmo tempo, ele recebe isso de um rei franco, Pepino Breve, o rei, a coroação do rei passa a ter um caráter religioso. Então, o Papa é quem coroa o rei, unge o rei, para dar uma certa, digamos assim, uma certa sacralidade ao governo. E quando nós chegamos aqui no século XVIII, aparecerá um personagem, né, século XVIII, aparecerá um personagem chamado Napoleão Bonaparte, que convidará o Papa para a sua cerimônia de coroação, e na hora em que o Papa vai pôr a coroa na cabeça dele, ele tira a coroa das mãos do Papa e se autocoroa a si mesmo. Como se dissesse, o meu mérito e o meu poder não depende de você. Uma humilhação pública ao Papa daquela época, né? Então, esse era o contexto em que o Concílio Vaticano I havia sido convocado. E aí a gente entende, por exemplo, e não se escandalizem por isso, por que o Papa
em 1854, decide, por exemplo, proclamar o dogma da Imaculada Conceição, né? Não que a fundamentação seja só histórica, eu repito, minha análise é mais histórica do que teológica. Já havia uma devoção, e isso tudo é importante. Mas a proclamação do dogma naquele momento da história foi uma forma de o Papa dizer: eu posso estar perdendo o poder desses portões para fora, mas daqui para dentro a autoridade ainda é minha. Então foi uma forma também de o Papa demonstrar o seu poder, porque lamentavelmente a gente sabe, né, na história existe isso, né, o poder ele vai em alguns momentos desvirtuando-nos, né? Tem até aquele pensamento que diz, né, se você quer conhecer o caráter de uma pessoa, dê poder a ela. Então, o Vaticano I e II o Vaticano I se dá nesse momento delicado da história, né? E por que esse concílio é importante? Porque ele promulga dois dogmas, né, em relação ao Papa. O primeiro é de que o Papa é infalível em matéria de fé e de costumes quando ele fala ex cátedra, né, da sua cadeira. E o outro foi o dogma do primado de jurisdição. O Papa tem poder sobre a Igreja do mundo todo. Sempre houve o primado na história, mas um primado de honra, né? Quando havia alguma discussão e queriam saber o parecer do Papa, o parecer dele era consultivo. Ele dava o seu parecer, mas não significa que sua palavra era soberana. A partir agora do Vaticano I, ele tem primado de jurisdição, que significa que ele tem poder, como diz lá o texto, né, universal, pleno e supremo sobre toda a Igreja. Então, e aí está o ponto da minha dissertação. Como é que nós vamos reformar o papado se nós temos dois dogmas promulgados e, para nós, os católicos, nós sabemos isso, não que o dogma não possa ser discutido, porque ele também tem que ter uma hermenêutica, né? Mas os dogmas são conteúdos de fé. E, como católicos, nós somos obrigados a acreditar neles. Então, como nós vamos mudar o papado tendo em conta estes dogmas, né? A Igreja terá a ousadia de um dia revê-los, né? Então, essa é a questão que, no fundo, eu coloco. Né? Como é que nós vamos pensar uma reforma nesse sentido se há tantas questões em aberto, né? E, nesse sentido, eu coloco justamente estes apelos, tanto de João Paulo II, como de Francisco, enfim, como, digamos assim, posicionamentos que tentam, que visam abrir-se nesse sentido, embora, claro, sem desmerecer os dogmas, que são importantes, mas demonstrando uma maior abertura. E, nesse sentido, o meu último capítulo, o último capítulo da minha dissertação, né, do livro também, se dedica só ao papel do Papa Francisco. Eu não sei se vocês concordam comigo, todos, mas o Papa tem mostrado uma forma diferente de ser Papa. Então, eu defendo que, embora isso seja um problema para muitos, Francisco muda a maneira de ser Papa, não papado, a maneira de ser Papa, só que não institucionaliza algumas coisas, né? Então, isso tem a ver com ele, a pessoa dele, a maneira dele de ser, né? E eu desenvolvo isso em 5 aspectos, né? Ele como uma referência nesse sentido. Primeiro, na questão dos títulos. É muito interessante que Francisco evite chamar-se, por exemplo, de sumo pontífice, romano pontífice. Ele sempre prefere ser o bispo de Roma. É verdade. Ele é o bispo da diocese de Roma. Então, claro, ele tem uma responsabilidade, sim, como o líder máximo da igreja, mas antes disso ele é bispo de Roma. E no fundo, por detrás disso, tem uma concepção interessante que é a seguinte: não é o bispo de Roma que é importante, o importante é a igreja de Roma. Não sei se você consegue entender. A precedência não é do bispo, é da igreja de Roma como tal. E claro, do seu bispo, mas porque ele ocupa a sede de Roma. Né? É a igreja, a sede, que tem importância histórica, não a pessoa do bispo que ocupa. Por conta dos fundamentos da igreja primitiva, de onde começou, tudo isso, tá? Exato. Onde, segundo diz a tradição, sofreram martírio Pedro e Paulo, por exemplo. Né? Então, nesse sentido, né? Então, essa coisa de Francisco se chamar assim, bispo de Roma, ela é muito marcante. E ela sinaliza, de alguma forma, a reforma, né?
Tem até alguns termos, é interessante isso, eu até coloco isso também no texto, para quem depois quiser ler, e se insiste que os papas renunciem a alguns títulos. Por exemplo, o título de vigário de Cristo. O que é um vigário? O vigário é o que está no lugar de vigário. Né? E aí você pensa no Papa como sendo o vigário de Cristo. A presença de Cristo na Terra seria o Papa. Né? Então, é um título que os teólogos, inclusive, discutem que os papas deveriam renunciar. Né? Mesmo porque o Concílio Vaticano II diz que todo bispo, no fundo, age como legado de Cristo, né? Na sua diocese, na sua igreja particular, não só o Papa. Então, esse é um primeiro aspecto, né, para o qual chama atenção lá no último capítulo. Depois, numa segunda tentativa de reformar este papado, eu digo justamente o que eu dizia no início, né, que a gente tem que olhar mais a história e fazer menos, entendo o que eu quero dizer, né, carregar as coisas menos de teologia, né. E eu critico muito, por exemplo, essa ideia de a gente fundamentar o papado naquele texto em que Jesus diz a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, que é uma discussão antiga, né? Mas eu vou um pouco nessa linha, né? De que a gente tem que olhar mais para a história. Se a gente olhar mais para a história, a gente pode reformar o papado com mais segurança, porque vai perceber que o Papa ficou condicionado a muitas coisas próprias de sua época. Se a gente fica voltando ao fundamento dogmático, aí a gente diz, não, dogma não se discute, é esse ponto final. E aí fica difícil de mudar. Né? Então, meu segundo caminho é esse, né? Olhar a história, menos essa dimensão dogmática e mais a história. Terceiro, algo muito próprio do Francisco, humanizar o papado. Né? Eu acho impressionante, por exemplo, não sei se vocês se lembram disso, mas quando o Papa Francisco se elegeu Papa, ele, por exemplo, imagina que ele precisava fazer isso, né? Mas ele ligou na editora, não sei, né, na empresa onde ele tinha assinatura de jornal em Buenos Aires para cancelar a assinatura, né? Depois ele ligou para o dentista para dizer, olha, o tratamento nosso vai ter que ser interrompido porque agora eu vou morar em Roma, né? Como se ele precisasse fazer isso. Depois, alguns dias, eu me lembro que ele foi à ótica fazer os óculos, né? E aquilo chamou a atenção da imprensa de uma forma absurda, né? E eu dizia assim, o fato disso chamar a atenção da imprensa e a gente se assustar com o fato de o Papa ir fazer os próprios óculos, sinaliza qual é a ideia de Papa que nós temos na cabeça. Ele não pode ir na ótica fazer os óculos, né? Então, isso é muito dele, né? Essa coisa de humanizar. E eu acho que esse é um caminho importante se a gente quer, de fato, fazer uma reforma no papado. Depois, em quarto lugar, eu destaco também a dimensão da vivência da colegialidade. Eu não sei se vocês acompanham assim, algumas notícias, mas se diz, por exemplo, que quando tem consistório em Roma, quando tem o sínodo, né, ele evita usar, por exemplo, o carro particular e tudo mais. Né? Ele entra no ônibus com os cardeais e vai embora. Né? Então, é alguém que quer estar no meio dos outros. Né? Quando ele se tornou Papa, por exemplo, um mês depois, exatamente, 13 de abril, né, ele criou o chamado G8, que era um conselho de 8 cardeais para ajudá-lo a pensar na reforma da Cúria Romana. Então, quer dizer, vamos pensar juntos. Eu não quero fazer isso sozinho. Eu quero ouvir os outros. Né? E isso em todas as instâncias. Quando a gente fala de colegialidade, não só dos bispos em si ou dos cardeais, né? Mas o Papa Francisco tem uma maneira diferente nesse sentido, né? De ouvir os outros. Até nos documentos dele mesmo, né? Ele cita conferências episcopais, cita autores da literatura. Gente, isso é de uma grandeza, né? Assim, então enfim, Chamou agora, né, padre, para esse sínodo, Uhum, leigos, religiosos, exato, todos foram chamados, né? exatamente. Quis ouvir a todos. Isso sem contar o processo de consulta, né? Que foi o começo de Ah, tudo, que era sim? para ouvir todos, Isso. né? Todos. Então, essa dimensão de colegialidade, né? E o último aspecto por onde eu acho que seria importante também para poder fazer uma reforma no papado é na dimensão da atenção aos pobres, que é muito do Francisco também, né? Tem a missa de lava-pés, ele vai lavar os pés num presídio, né? Ele faz uma visita apostólica, ele quer visitar um hospital, né? Enfim, ele quer estar ao lado daqueles que de fato mais precisam. Ele cria algumas datas também, como por exemplo,
o Dia dos Avós e dos Idosos, que é uma data que a gente já celebra, mas que ele estabeleceu na igreja, envia uma mensagem, né, todos os anos para essa data, o Dia Mundial dos Pobres, que também é uma criação do Papa Francisco, né, então, essa dimensão de querer estar ao lado dos marginalizados e de trazê-los para perto, né, então é um pouco por aí que o meu texto caminha, né, para pensar essa dinâmica de reforma do papado. Às vezes, pode parecer que o texto está carregado de um aspecto muito técnico, né? Mas eu procurei deixá-lo o mais leve possível, né? E além dessa dimensão de compreender o papado, também é um texto importante porque ajuda a gente a entender o próprio contexto da igreja no período contemporâneo, que é o que eu me dediquei de uma forma mais ampla, né? Desde a Revolução Francesa até os nossos dias. Embora eu não faça isso de forma exaustiva, é claro, mas ajuda um pouco a gente ver o cenário da igreja nesse tempo, né? Então, não sei, é um pouco por aí que eu fui, né? Não sei se você quer fazer algum comentário, alguma coisa. Irmão, primeiro que eu quero dizer que eu admiro muito, né, o sim que o senhor dá a Deus com coragem, né? Uhum. Porque a gente sabe que tocar às vezes em assuntos que geram polêmica, né, pode constranger algumas pessoas e intimidar. Uhum. Então, que bonito ver o Espírito Santo, né, te iluminando e o senhor tendo a coragem de ir adiante e trazer para nós algo tão importante, sim, principalmente para essa fase do mundo que a gente vive hoje. É fundamental a gente poder ouvir, não é, mais sobre isso, mais sobre o Papa, entender melhor o papado. Uhum. Quando a gente fala do Espírito Santo, né, o Papa Francisco também, acho que é dele, essa frase, que a igreja precisa abrir as janelas para que o Espírito Uhum. Santo faça a igreja respirar, né, se Uhum. atualizar. E a hora que o senhor falou do Papa, do Bento XVI, eu pensei justamente isso. Você usou a expressão da força, né? Sinto que as forças para essa missão estão Uhum. se Isso aí. acabando. E é lógico que isso também é dom do Espírito Santo, né, em Bento XVI, Uhum. porque nós temos que ter força para determinadas missões, e é ele mesmo quem vai orientar a gente quando ir ou quando não ir. Uhum. Então, se o Papa São João Paulo II foi inspirado a ir até o fim daquela forma, é porque naquele momento era preciso, Uhum. né? Com o Papa Bento XVI, outra coisa, com o Papa Francisco, agora outra inspiração. Então, eu acho que a gente tem que sempre pensar isso, né? Se são pessoas que realmente estão a serviço de Deus, né? Foram eleitas ali, muito inspiradas, num momento de uma oração muito forte de toda a igreja, não só de quem está no conclave, mas todos os católicos do mundo rezam para que o Papa, né, seja eleito e a igreja tenha aí o seu Papa que precisa. Então, a gente tem que confiar muito nisso, Com né? E não certeza, com criticar, certeza. e não se fixar numa coisa. Uhum. Respira, né, padre? Uhum. Atualiza no hoje. O Espírito Santo é maravilhoso, né? Exato. E só para citar nesse sentido, dois pensamentos interessantes. Primeiro, do Concílio Vaticano II, né, uma das constituições dogmáticas, a Dei Verbum, né, disse que a tradição da igreja é viva e ela cresce, né, sob a assistência do Espírito. Então, a gente às vezes tem uma ideia muito errônea de tradição, né, como se fosse algo que não pode ser mudado. Mas quando o Concílio disse que a tradição é viva, eu lembro de Dom Paulo Roxo, grande mestre, né, a quem eu também agradeço, embora ele não acompanhasse muito, não acompanhou diretamente a construção, Mas mas tá acompanhando tudo, até a live, de um ó. certo, de um certo modo ele esteve também ali, né, presente, e o Dom Paulo Roxo comparava a tradição com uma criança, né, ele dizia, a gente recebe a tradição como se fosse uma criança, mas você tem que passar para frente pelo menos um adolescente, né, você não pode passar à frente da mesma maneira que você recebeu, porque a tradição vai crescer, né, e a gente faz muita coisa, ou volta para trás em muitas coisas, em nome de uma suposta tradição, que não é a tradição que o Concílio quis definir, né? E para a gente pensar esse tema da reforma do papado, tem que ir além nesse sentido, né? Porque, de novo, se a gente ficar nessa coisa de fundamentar na Sagrada Escritura só, e se esquecer que houve 2024 anos de história, aí a coisa não vai mudar nunca, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. E a segunda coisa que eu queria citar, não sei se você chegou a ler o discurso do Papa na abertura da Assembleia do Sínodo, a última que teve. Sim. Ele disse algo muito interessante, né? Ele disse, se nós sairmos daqui da Assembleia Sinodal
e chegarmos à conclusão, chegamos a uma síntese, é sinal de que o Espírito não agiu aqui dentro. Porque o Espírito não nos quer iguais. O Espírito quer a unidade plural. A gente vai continuar diferentes, mas a gente vai tentar chegar a um consenso, né? Então, ele foi bem categórico em dizer, né? Se sairmos daqui e dissermos, chegamos a uma síntese, é sinal de que tudo trabalhou aqui dentro, menos o Espírito Santo. E não é isso que o Espírito quer. Né? O Espírito quer a diferença. E a gente olha a história dos papas, e não precisa ir muito longe, né? Você citou 3 aí. E são 3 papas com maneiras de ser diferentes, né? João Paulo II cativou muita gente, porque também viajou muito, né? Bento XVI, o pessoal já fala que ele era um pouco mais sisudo, mas isso também tem a ver com o perfil, né, e tudo mais. Mas, pelo outro lado, deu uma lição de humildade muito grande quando renuncia ao ministério, né? É coisa que a gente tem dificuldade de fazer na paróquia, né? A gente quer ficar ali até morrer, né? E a gente ainda acha que se sair a igreja vai acabar, né? E de repente Bento diz, olha, não dá mais para mim, vai chegar outro e a igreja vai seguir, né? Como de fato está seguindo. Agora, uma coisa triste a se dizer é que, apesar de toda essa beleza que a gente vê no Papa Francisco, tem saído muitos textos recentes dizendo que ele está, de certo modo, sozinho, né? Porque nem todo mundo está disposto às mudanças que ele propõe a fazer, né? E isso é muito triste, né? Porque, de novo, é aquela dinâmica de volta a uma suposta tradição, né? E a gente tem que olhar um pouco mais além, né? Olhar um pouco mais à frente. E eu vou citar aqui um tema que eu sei que causou muita confusão, né? Mas foi, por exemplo, o caso de quando a aplicação do texto da Congregação para a Doutrina da Fé, a fiducia súplicas. E nada mais era do que um reforço no sentido de dizer, para receber uma bênção, a gente não coloca condições. Todo mundo é filho de Deus e é digno de sua bênção, é isso. Era isso que o documento queria destacar. E aí, como exemplo, citou o caso de pessoas em segunda união e homossexuais. Mas no mesmo dia já começou que o Papa tinha liberado o casamento homossexual. Distorce sem esperar, né? Sem Exatamente. esperar. Não se lê, não se não reflete, né? Enfim. Então, são essas coisas. Ô, né? padre, sabe o que o senhor falou? A gente está, uma vez por semana, aqui a gente está... ó, a Bíblia. Que bonita! Tá com a minha Bíblia. Quer dizer, da outra paróquia, né? Tá aqui. Que legal. Nós estamos fazendo a reflexão da primeira carta de São Pedro. Uhum. E acho que no capítulo 3, é muito lindo quando São Pedro vai dizer isso. Vocês são chamados a abençoar, né? Nós sempre abençoamos. Nós temos que abençoar, porque somos filhos da promessa dessa bênção maravilhosa, né? Então é isso mesmo. Como é que uma igreja que é mãe vai negar a bênção para um filho? Que mãe que nega a bênção a um filho, né? Então é isso. As pessoas têm que estudar mesmo, tem que deixar o Espírito Santo conversar através da palavra, tem que buscar ouvi-los, fazer cursos com pessoas capacitadas, né, gente? A gente não pode ficar naquela religião amadora que tira suas próprias conclusões, porque o homem sem o Espírito não é nada, e a gente erra feio. E aí a gente não contribui para esse crescimento da igreja, né? Mas você citou 1 Pedro, né? De 1 Pedro 3,15, né? Para que sejamos sempre prontos a dar razões da nossa esperança. Só que a gente só vai estar pronto com preparo, né? Eu acho muito engraçado, às vezes, algumas pessoas que dizem assim, por exemplo, vão dar uma formação, uma palestra, qualquer coisa assim, aí dizem, eu não preparo não, na hora o Espírito inspira e a gente vê o que sai, né? E aí sai cada coisa em nome do Espírito, né, que a gente até fica com medo. Então, a gente se coloca como um instrumento, sim, nas mãos do Espírito, mas a gente se prepara para que ele tenha um bom instrumento, né? Para que a gente não seja um mau instrumento, né? Ele tenha tudo para nos dar, mas a gente não tem a capacidade de receber, né? E certamente, cada papa, a sua época, dá a sua contribuição, consolida um pouco a igreja, ajuda a igreja a rever também os seus rumos, né? Parte triste da história, eu cito isso também no meu livro, né? Se a gente lembrar do final do pontificado do Bento XVI, havia estourado muitos escândalos de pedofilia, havia estourado o escândalo no Banco do Vaticano, né? E foi muito interessante como o Papa Francisco, sem atacar diretamente essas questões, mas com a sua maneira de ser,
ajudou a elevar de novo a moral da igreja. Por quê? Porque tem tentado trazer a igreja para o essencial, né? A vivência do evangelho, a atenção aos mais pobres e assim por diante, né? Isso já ficou claro quando ele apareceu, né? Se recusou a colocar ouro, continuou usando seu anelzinho, sua cruzinha de prata, seu sapatinho preto, né? Então, Foi a igreja é viver isso, né? na casa de Santa Então, Marta, né? Não foi no dizendo, olha, aposento. não sei ficar sozinho, não preciso disso. Então, Então, é isso, né? preciso de gente. É, Isso já mostra um coração completamente aberto, né? exatamente. Então, Maravilhoso. aí é, é, é a gente estar aberto, né, nesse sentido e disposto a colaborar também naquilo que a gente pode, naquilo que nos é possível, né? Mas, só para encerrando, que eu vou dar aula, você lembra, né? Só queria dizer que o livro está à disposição nas edições paulinas, né? E só uma coisa que às vezes as pessoas perguntam assim, eu posso pegar com você porque fica mais barato, não sei o que e tal, mas eu não tenho, eu não recebo nesse sentido, né? A editora é que produz e tudo mais, ela que fixa o preço, não sou eu, então, por isso que eu digo, né? As pessoas que quiserem adquirir, então está à disposição nas Paulinas, no Amazon também, estava até na promoção na semana passada, e o frete é coisa de 3, 4 dias no máximo, né? Quem está aqui em São Paulo pode ir na Vila Mariana, inclusive eu farei o lançamento lá no dia 28, Ah, né, que é um sábado de manhã, vou anotar. sábado de manhã, a partir das 10 horas, eu estarei lá na Vila Mariana, nas Paulinas, para fazer um outro lançamento, né, então, quem desejar ir lá, conversar um pouco mais sobre isso, né, também vou estar à disposição de todo mundo lá, tá Que certo? bacana, padre. Para a gente encerrar, agora eu vou perguntar uma coisa, gente, uma curiosidade, viu, gente? Assim, quando o padre estudava. O senhor falou que o Papa fez ali o G8, né? Pessoas que pudessem conversar com eles. Sua turma não tinha mais ou menos um apelido assim? Vocês não eram a turma dos oito? Não, Não não, foi? não que eu Não saiba, teve isso? O senhor é da não que eu turma do saiba. Padre Xixito? Não, Ah, não, eu sou de bem então. depois. Então é a deles, porque eu sei que eles É, foram 8 os que se formaram. E eu acho uhum. que o nome que eles dão lá para a turma dele é tipo a turma dos 8. Tem alguma coisa Ah, pode ser, relacionada a isso, pode ser, pode ser. né? Não, eu fui bem depois, eu só tenho... Quando eu cheguei na faculdade, eles já tinham saído, inclusive, então eu me ordenei bem depois deles. Veteranos. É, É, o senhor exato. é muito Tanto é, mais novo, né, padre? tanto é que, tanto é que o padre Xixi foi professor, né, de liturgia na faculdade e tudo mais, então... Que bom. E por ter morado um tempo em Mogi, hoje lá em Mogi o pessoal está celebrando a padroeira lá da paróquia da Nossa Senhora do Socorro. Hoje é o dia de Ah, Nossa eu Senhora do vi. Socorro. Uhum. Eu Então vi. também está em festa É. lá, né? Os fiéis daquela paróquia, também é uma Uhum. devoção muito bonita, né? Que dá nome ao bairro, tão antiga, Uhum. né? Uhum. 1850 e pouco essa imagem chegou em Mogi. Então Uhum. também é algo muito bonito da tradição. Que é Eu vi, isso, existe e tem que crescer. com certeza. Eu vi a foto que você postou também, com a imagem, hoje, né, você postou uma Isso, foto lá, então isso. é por aí. Bonito. Que bom. Nossa, padre, muito obrigada. É isso Uhum. mesmo, Fernanda, uma riqueza, né? Os estudos e principalmente vir fazer essa partilha. Aí é amor mesmo. Uhum. É amor por todos nós, né, padre? Obrigada, viu? Imagina, Obrigada pela sua presença, pelo seu eu que carinho de agradeço. sempre. Venha Uhum. sempre, vamos combinar mais Uhum. vezes, né? Tá certo, E agora será que um sua aula prazer. seja muito abençoada, tanto quanto essa partilha aqui, padre. Amém, obrigado. Vamos rezar uma Ave Maria, Isso, já que é dia de Nossa Senhora do pedimos Socorro, né? isso, e pedimos a bênção também. Tá. Vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a intercessão de Nossa Senhora do Socorro sobre todos nós e sobre a nossa igreja também, né, nesse tempo que a gente está vivendo aí no pontificado do Papa Francisco, para que a gente esteja atento aos seus apelos, aos apelos do Espírito, para o bem da igreja e da humanidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Socorro, desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado, Bia. Obrigado Padre, a obrigada todos. também, pessoal. Obrigado a todos também. Aqueles que vieram pelo convite do padre, sejam sempre muito bem-vindos aqui. Que, como o padre disse, que Deus convida, ele é um lugar plural. A gente fala que Deus convida é um lugar onde os carismas se encontram. E essa é a Uhum. nossa alegria aqui no Deus Convida. Então, sejam todos muito bem-vindos Certo. sempre. Tá bom. Padre, boa noite. Obrigada, Obrigado. que Deus abençoe o senhor também. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.